Então nós vamos ter aqui a Alana Riso, do YouTube, Fernando Galo, do TikTok, e o Dário Durigan, representando o WhatsApp. E o primeiro ponto importante, acho que nesse debate, em tudo que nós carregamos nas discussões até aqui, é o reconhecimento de que a gente está diante, quando nós lidamos com as aplicações distintas que formam todo o ambiente de comunicação social onde a esfera pública está pautada, nós estamos lidando com uma infraestrutura, né? A noção de infraestrutura está muito ligada a uma infraestrutura física. Quando a gente pensa em infraestrutura de comunicações, a gente pensa nas teles, né? Mas, na verdade, se a gente olhar de uma forma bem mais geral e abstrata, a gente está diante de uma infraestrutura quando a gente tem um recurso que pode ser consumido, frequentado e utilizado de forma não rival por uma gama de atividades distintas, e essa gama de atividades distintas se beneficia dessa estrutura ou depende desse recurso para desenvolver sua atividade, seja uma atividade social, seja uma atividade econômica. Então, nesse sentido, os serviços que são prestados sobre a infraestrutura física de telecomunicações que compõem o ambiente digital também são infraestruturas, né? Infraestruturas são commons, são bens comuns que têm um valor social. Isso significa que todos os agentes que se beneficiam dessa estrutura, que gerem essa estrutura, têm que assumir suas responsabilidades sociais na condução desse recurso para o bem comum. Então, é isso que nós discutimos aqui. E isso é importante porque quando nós vemos regulação externa do Estado, o Estado hoje é impensável pensar numa regulação externa, mesmo na prestação do serviço dessa infraestrutura pelo Estado. Também a autorregulação, com as dificuldades que vêm sendo encontradas, acabam também levando a um problema de legitimação pela autorregulação puramente privada. Às vezes até um problema de legitimação, comentava com a Mônica, que beira uma demonização, né, das plataformas. Quando, na verdade, nós estamos enfrentando um desafio, um fenômeno novo, em que existem dificuldades novas que precisam encontrar soluções e todos precisam se reunir em torno da construção dessas soluções. E assumir a sua responsabilidade social na condução desse common, né? E o que é interessante, também olhando para o painel anterior, e que eu queria chamar a atenção, é que não só a gente está diante de uma infraestrutura, a infraestrutura de comunicação social hoje, como também o modelo que tem pautado muitas vezes o debate é um modelo voltado para um paradigma tradicional do direito, em que o Estado se coloca numa posição de distribuir ou proteger posições subjetivas, direitos individuais, e os indivíduos também, diante do Estado que busca garantir esses direitos, também opõem ao Estado um direito. Essa estrutura clássica de regulação, e toda discussão se põe em termos de direito. Claro que quando a gente lida com commons ou infraestrutura, esse modelo sempre foi problemático, né? O Ricardo até comentou que aí entram parâmetros, direitos, mas ele também é trazido em termos de uma ponderação de direitos fundamentais ou posições individuais, né? E esse tema, muitas vezes, e acho que nesses três entroncamentos, direcionamento de conteúdo, remuneração de conteúdo e mensageria privada, esse paradigma não funciona muito bem. Eu vou dar só 3 exemplos, até para que nós possamos recolocar, né, o tema. Então, quando a gente pensa em direcionamento de conteúdo, né, no painel passado, a Mônica falou, esse problema é muito grande. Eu, na verdade, respondendo a Laura, né, criou até uma polêmica e um ajuste, uma modulação pelas duas partes, né, do que foi dito, mas a ideia de que o tema é muito grande para as plataformas definirem a moderação de conteúdo
o controle do conteúdo que é direcionado. E, por outro lado, foi colocado, também é muito grande para o Estado. Enfim, eu acho que é muito grande para os humanos estabelecerem, né? Por quê? Porque esse controle, tanto da moderação de conteúdo, pela exigência e a dinâmica de controle, o volume de conteúdo que é disponibilizado nas redes, ele só tem uma alternativa para ser executado, por inteligência artificial. Não tem outra alternativa. Então, a discussão ela tem que se voltar para como construir essa infraestrutura, essa tecnologia que vai viabilizar esse controle. Isso se volta também para direcionamento do conteúdo, porque se a gente olhar só como distribuição de direitos individuais, a discussão sempre vai estar entre se o conteúdo que foi direcionado pela plataforma para mim viola um direito individual meu, porque é um conteúdo abusivo, versus o direito da plataforma de liberdade empresarial de conduzir seu modelo de negócio. Ou é o direito da plataforma em restringir o conteúdo que violou a minha liberdade de expressão individual versus a liberdade de iniciativa da plataforma como uma empresa. Quando a gente percebe que, na verdade, o único meio para se controlar é via inteligência artificial, esse jogo entre direitos individuais se contrapondo não casa muito bem. Acho que o que existe é uma necessidade de um engajamento de todos os atores sociais relevantes na construção de uma tecnologia que seja responsável. Em relação ao direcionamento de conteúdo, tem o Stuart Russell, que é um cientista da computação importante, tem um livro-texto que é lido, é o livro-curso de sobre inteligência artificial, que em toda a faculdade de ciência da computação é utilizado. Ele diz algo muito interessante, né? Que a responsabilidade no desenho de sistemas de inteligência artificial, ele tem que começar da sua concepção com as perguntas certas, né? Quando o direcionamento de conteúdo, ele foi colocado aqui como atende os interesses comerciais da empresa, atende... Na verdade, a hipótese que foi feita na construção da tecnologia tem um princípio democrático. Essa ferramenta vai direcionar o conteúdo para aquilo que cada indivíduo quer. Então, respeitar o que o usuário quer é uma ideia democrática, né? Agora, como mensurar isso? Aí vem o problema. Tem formas distintas de desenhar. A forma encontrada para mensurar é o grau de engajamento, por visualização, por envolvimento, etc. Agora, a ferramenta, a IA, isso é o que o Stuart Russell diz, acabou por aprender pelo modelo de machine learning, não a entender propriamente aquilo que a gente quer, mas aprendeu a tornar os usuários previsíveis. Encaminhando conteúdos unilaterais, torna os usuários mais previsíveis e isso gera mais engajamento. A ferramenta aprendeu como gerar mais engajamento, né? E aqui vem uma distorção e toda a discussão que nós já tivemos aqui sobre os problemas que isso traz de polarização, no sentido de um engajamento que não é racional, que apela para elementos irracionais. Então, em vez de olhar só da perspectiva de danos a direitos individuais e como compensar ou como equilibrar esse jogo de direitos, talvez entre um outro fator aqui, que não é só como proteger aqueles que tiveram um conteúdo injustamente retirado, ou como proteger aqueles que tiveram um conteúdo direcionado que seria abusivo, mas de que forma é possível lidar com esse problema da polarização que, de uma certa forma, é induzido por escolhas no desenho do algoritmo, com a própria tecnologia. De que forma a gente pode usar a própria tecnologia de uma forma responsável, de tal modo que conteúdos encaminhados possam ser acompanhados de outros conteúdos que permitam uma avaliação
mais balizada, mais equilibrada da informação, das posições. E quem pode fazer isso? Bom, são aqueles que provêm a tecnologia e usam as próprias plataformas, ou aqueles que desenvolvem os algoritmos. Então a ideia que eu quero colocar aqui, ao invés de pensar quem pode mais nesse jogo de direitos individuais, ou quem deve ter mais, quem deve ter menos, como assumir da forma mais adequada as responsabilidades sociais de cada um na construção desse commons. E a tecnologia tem um papel-chave. E o fato da tecnologia ter um papel-chave coloca também em questão qual que é o papel do Estado. Quando a gente pensa em modelo de regulação, diante de tecnologia que muitas vezes presta um serviço melhor que os humanos, melhor que o Estado, qual que é o novo papel do Estado. Então acho que isso é importante a gente pensar, e não só modelos de regulação. Qual que é o novo papel do Estado diante da tecnologia? Outro exemplo com relação a isso é a mensageria privada, a discussão que está no Supremo sobre a possibilidade ou não do Estado ter um acesso excepcional ao conteúdo de WhatsApp, né? Aqui, de novo, o Estado ele é capaz de garantir direitos, por exemplo, a inviolabilidade do sigilo ou a inviolabilidade do domicílio, de modo normativo, né? A Constituição diz, o domicílio é inviolável, mas é justamente porque é violável, né? A regulação traz consequências normativas a uma violação, né? Agora vem uma tecnologia, usando a criptografia de ponta a ponta, que protege o sigilo de forma melhor, que torna de fato inviolável, ou praticamente inviolável. Qual que é o papel do Estado agora, quando a tecnologia presta melhor esse serviço do que qualquer ente poderia prestar, né? E aí a discussão que a gente tem em termos da regulação se o objetivo é simplesmente ter uma ferramenta de mensageria privada, então a tecnologia torna inviolável algo que nenhuma regulação seria capaz. Toda a discussão é colocada em termos de direitos subjetivos. A segurança pública em nome do direito individual daquele que terá sua mensagem violada. Não é isso que está em questão. A gente está diante de uma tecnologia que traz uma infraestrutura que garante uma série de direitos. A forma pela qual a gente pode pensar em termos de restrições que são propostas na regulação da mensageria privada que estão presentes em que medida o modelo utilizado pela plataforma, depois a gente vai ouvir aqui o Dário, sai da posição de uma ferramenta de mensageria privada para se tornar um instrumento de comunicação social. Então, existem recursos como grupos, encaminhamentos que podem tornar essa ferramenta uma ferramenta de comunicação social. Se for uma ferramenta de comunicação social, a gente traz de uma certa forma, isso aconteceu, né, nas últimas eleições, passa a ser um ambiente em que tramita a esfera pública, de tal forma que a regulação vem por aí, né? E por fim, a discussão sobre remuneração de conteúdo jornalístico. De novo, você vê o embate em termos de direitos subjetivos, né? E acho que é importante recolocar. De um lado, as empresas jornalísticas dizem, olha, eu não tenho a remuneração adequada, meu modelo de negócios foi totalmente fulminado e quem lucra com a minha atividade é a plataforma. Então, eles estão se apropriando do meu direito à remuneração pela minha atividade. Uma forma individualista de levar o problema, e as plataformas, por outro lado, dizem, não, a representatividade disso na minha remuneração é muito pequena. Não somos nós que estamos nos apropriando. E essa é uma forma de lidar com o tema com oposição entre direitos. Mas não vai resolver, porque no final das contas, a gente, nesse ambiente, nessa infraestrutura social, o conteúdo jornalístico é um conteúdo fidedigno por toda uma tradição
da classe jornalística, da formação profissional, da qual as redes se beneficiam. Mas não estou dizendo se beneficiar. Quando eu falo redes, não estou dizendo a plataforma, estou falando a sociedade, né? Estava conversando com a Alana, quando falam redes, estão pensando na plataforma, aqueles que gerem a infraestrutura, mas na verdade quem constrói a rede em termos do conteúdo, aquilo que é veiculado, somos todos nós. Então, quando a gente pensa no papel das empresas de jornalismo como relevante para a garantia da qualidade de informação, isso passa a ser um compromisso, um valor social, e precisa haver um compromisso em relação a isso. Não é o quanto cada um lucra ou deixa de lucrar, o quanto é transferido de um grupo de atividade econômica para outra atividade econômica, mas é em que medida há um reconhecimento de que essa é uma atividade importante e deve ser estruturada economicamente. Porque se a gente for pensar só em termos de, bom, eu devo compensar aquilo que é ilegitimamente transferido das empresas jornalísticas para as plataformas, pode ser que empresas jornalísticas, né, e nós sabemos de algumas delas, que produzem um conteúdo de desinformação, talvez gerem, vamos imaginar, por ser um conteúdo atrativo num ambiente polarizado, talvez pudessem até gerar um maior engajamento e maior receita para as redes sociais. Então significa que as redes sociais deveriam transferir esse valor para essas empresas? Não, aí tá tudo errado. É justamente essas empresas ou atores que nós queremos desestimular. Então quando a gente pensa em remuneração de conteúdo, se o interesse é no valor social que aquele tipo de produção de conteúdo tem para esse ambiente digital, essa preocupação que tem que estar em mente para desenhar, não é deve remunerar, não deve remunerar, assumindo que existe um papel importante e existe um risco dessa atividade ser mitigada, desaparecer, como isso pode ser estruturado, né? Com soluções econômicas, uma arquitetura econômica e também uma arquitetura técnica, na estrutura da rede, do ponto de vista de como esse conteúdo vai chegar, o que se liga ao tema do direcionamento por algoritmos. Então, acabei falando um pouco demais, mas eu queria sair do lugar comum, de uma certa forma, de pensar em contraposição entre direitos, né? Numa disputa entre direitos individuais, e olhar para esse tema como uma infraestrutura, como um bem social, um valor social, que exige um compromisso de todos no sentido de construção de soluções. E essa construção de soluções, em grande parte, vai passar por soluções tecnológicas, né? Por inteligência artificial. Bom, então, feitas essas considerações, eu passo aqui primeiro a palavra para o Fernando Galo. Obrigado, Juliano. Agradecer ao professor Floriano pelo convite, agradecer à faculdade. Eu sou o Fernando Galo, diretor de políticas públicas do TikTok. Queria agradecer, Juliano, pela introdução. De fato, a gente está diante de todos esses grandes temas que a gente tem debatido, são extremamente difíceis. Se não fossem, a gente provavelmente nem estava aqui conversando. E eles envolvem trade-offs bastante consideráveis. Quero começar por agradecer aí que você tenha dito que as plataformas continuam oportunizando uma série de direitos para as pessoas, porque parece que a gente saiu de uma era, anos atrás, em que a internet era a solução de todos os problemas e hoje parece que ela é a fonte de todos os males. Com sorte a gente vai chegar num lugar em que a gente vai fazer síntese e entender que nem tanto uma coisa nem tanto outra. Eu peço licença para dar 2 passos para trás e só para, muito brevemente, até porque nem todo mundo está familiarizado com o TikTok, muito brevemente qualificar o TikTok, porque acho que isso ajuda a explicar de onde é que nós estamos vindo em relação a esse debate.
Então, é muito comum que se refiram a plataformas como TikTok, como Big Tech, ou plataformas, e embora prestem serviços similares, são empresas diferentes, com valores diferentes, são plataformas com arquiteturas diferentes e objetivos diferentes. Isso também importa para esse debate. O TikTok é uma plataforma de entretenimento. A nossa missão é inspirar criatividade e trazer alegria. Nós não somos o principal destino para política e para notícias. A maioria do conteúdo que está no TikTok é de conteúdo divertido e criativo. Hoje nós servimos a mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Tem mais de 1 bilhão de pessoas usando o nosso serviço. Nós somos uma plataforma mais nova. O TikTok tem apenas 6 anos. Nós não estávamos aqui quando alguns desses temas que levaram a indústria à centralidade do debate ocorreram, e a gente está procurando aprender com aquilo que ocorreu antes que nós estivéssemos aqui, trabalhando de uma maneira muito conscienciosa, porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem, e a gente sabe que todas as medidas que a gente toma podem ter efeitos muito significativos para liberdade de expressão e para outros direitos fundamentais nos anos e nas décadas que vão vir. E a gente sabe que é um momento de grande desconfiança, tem um déficit de confiança muito grande em relação à indústria de tecnologia, e nós estamos trabalhando para merecer a confiança das pessoas a quem a gente serve. Nós temos trabalhado em muitas frentes. Eu queria talvez começar a repor um debate. Eu falei isso na audiência pública lá no Supremo essa semana, mas eu queria começar a repor um debate que eu acho importante, que é um pouco essa lógica que traz a gente aqui hoje, que é a ideia de que plataformas como o TikTok estão passivas e inertes à espera de ordens judiciais para poder agir, e pelo menos naquilo que nos diz respeito, isso definitivamente não é verdade. Nós temos um trabalho de segurança bastante robusto, temos trabalhado em diversas frentes com múltiplas abordagens para moderar conteúdo e remover conteúdo violativo dentro da plataforma, e entrando um pouco no tema da moderação de conteúdo que o Juliano trouxe. Esse trabalho ele envolve, como eu disse, múltiplas abordagens, desde uma coisa simples, mas que as pessoas até hoje não sabem, que é o fato de que tem um conjunto de regras que disciplinam o que é e o que não é permitido na plataforma. E inclusive queria anotar aqui a questão de uma semana. O TikTok anunciou uma grande atualização das regras. Esse é um processo vivo. Um comunicado tem uma semana mais ou menos. E o que não é uma atualização de regras substancial, senão uma forma de se autorregular. De estar olhando para o mundo lá fora e adaptar suas regras para ajustar a barra em relação ao tipo de conteúdo que você permite ou não. Então convido vocês a também darem uma olhada nisso e refletirem, porque também tem essa ideia de que as plataformas não se autorregulam. Precisamos fazer as plataformas se autorregular. Plataformas como o TikTok se regulam constantemente. Seja, de novo, atualizando suas regras, seja melhorando as suas tecnologias de detecção de conteúdo potencialmente problemático, seja aumentando, dando mais visibilidade nos seus relatórios de transparência. Enfim, estou trazendo apenas alguns exemplos aqui, mas a autorregulação ela ocorre. Talvez precisemos enfrentar outros temas, além daqueles que já temos enfrentado, mas a ideia de que plataformas não se autorregulam não é verdade. Nós temos trabalhado constantemente uma série de frentes e nos autorregulado em uma série de frontes. Nós temos aplicado as nossas regras em larga escala. O relatório mais recente, que é o do terceiro trimestre do ano passado, mostra que o TikTok removeu 111 milhões de vídeos por violação das regras. E aí, queria fazer uma referência, Juliano, você falou a respeito da inteligência artificial. Na verdade, é uma combinação de inteligência artificial, moderação de conteúdo sempre é uma combinação de inteligência artificial com moderação humana. Dr. Levi e eu já tivemos essa conversa aqui. O ministro Alexandre de Moraes também tem feito referência aí a conteúdos como pedofilia e direito autoral. São conteúdos que a gente mais facilmente consegue detectar
conteúdos mais objetivos e a gente mais facilmente consegue detectar usando tecnologia e aplicar as nossas regras com o uso de tecnologia. Tem conteúdos que são mais subjetivos, como desinformação, desinformação sendo um bom exemplo aqui. São mais subjetivos e é mais difícil você moderar esse tipo de conteúdo de maneira puramente automática. É a razão pela qual a gente também conta com moderadores de conteúdo no mundo todo. São 40 mil moderadores de conteúdo trabalhando no TikTok. Mas a gente sim usa moderação, usa a inteligência artificial em larga escala, modelos para detectar conteúdos potencialmente violativos. Mais de 95% do conteúdo que a gente sanciona é detectado proativamente sem a gente precisar de denúncias. Mais de 92% removido em até 24 horas. Mais de 89% removidos sem que a gente precise de sem que os conteúdos tenham tido uma visualização sequer. Enfim, isso é só uma parte pequena do que a gente faz. Temos procurado dar mais transparência para o trabalho que o TikTok faz. A gente agora, no mês passado, voluntariamente publicou um relatório com um balanço das nossas ações durante as eleições e também na semana do 8 de janeiro. E aí, enfim, só ressaltando aqui, um relatório extenso, está lá na nossa sala de imprensa, no site do TikTok, mas foram 66.020 vídeos que a gente removeu proativamente, só por violação da nossa política de desinformação de eleições, contra 222 URLs que a gente removeu por ordem judicial. E na semana do 8 a 15 de janeiro foram mais de 10.400 vídeos proativamente contra 5 URLs que a gente removeu por ordem judicial. Então não estamos passivos, nem inertes, nem lenientes, e é importante repor esse debate, porque boa parte do que nos traz aqui hoje é um pouco essa ideia. De certo, nós não somos estranhos aos crescentes desafios. Eles estão aí e nós estamos olhando para isso de uma maneira conscienciosa. Temas como essa intersecção entre desinformação e democracia nos ambientes online. De fato, o próprio desenvolvimento tecnológico nos coloca diante de uma série de oportunidades e desafios, de qualquer tecnologia que vocês possam pensar. De um lado, a gente já está investindo pesadamente em larga escala nas nossas próprias operações de segurança e atuando para proativamente encontrar as melhores soluções para os problemas públicos que advêm do próprio desenvolvimento tecnológico. E por outro lado, a gente acredita que boa regulação, quando muito bem sopesada, quando muito bem debatida, quando construída para durar, ela pode ter um papel importante em assegurar um ambiente digital seguro. E nós queremos ajudar a construir boa regulação. Agora, nós defendemos que processos regulatórios sejam feitos por meio de um diálogo amplo, de um diálogo aberto, de um diálogo criterioso e profundo, com base em evidências científicas, com base em análise de impacto. Os processos que culminaram no Marco Civil da Internet, na Lei Geral de Proteção de Dados, se deram dessa forma. São duas legislações internacionalmente reconhecidas como muito positivas, e nós tivemos naquelas ocasiões debates multissetoriais e alargados no tempo, o que possibilitou a maturação dos dissensos e a produção de consensos. E nesse sentido eu peço licença para citar um trecho de um artigo publicado no último domingo na Folha de São Paulo, pelos autores da ideia de elaboração de um Marco Civil da Internet no Brasil, o Carlos Afonso de Souza, o Ronaldo Lemos e o Sérgio Branco, e dizem eles, abre aspas, o Brasil, naqueles anos de 2007 a 2014, virou modelo internacional de construção legislativa aberta, capaz de produzir uma lei com calibre para influenciar o debate global sobre regulação de internet. É esse modelo aberto e inclusivo que está sendo derrotado logo na saída pelo debate atual sobre como regulamentar a internet no país 10 anos depois.
No Brasil de 2023, a regulamentação de internet está sendo feita de portas fechadas, de forma apressada e excludente e, sobretudo, de cima para baixo, sem a participação ampla dos muitos setores organizados ou difusos da sociedade, como foi da primeira vez. Essa derrota em si já é motivo de preocupação. O processo aberto de construção do Marco Civil mostrou ao menos duas vantagens. A primeira é que a qualidade do resultado é melhor. E nesse sentido o Brasil ousou construir seu próprio modelo para tratar da internet no país, em vez de importar uma solução pronta da Europa ou dos Estados Unidos. E diz ele, a segunda vantagem do processo aberto e colaborativo é que todos os setores interessados na sua construção tiveram de colocar suas cartas na mesa de forma transparente. Isso permitiu visualizar os vencedores e perdedores em cada disputa sobre temas constantes do Marco Civil. Eu já vou concluir aqui. Por sinal, só queria chamar a atenção, com muita frequência se faz no debate referência ao DSA. Alguém na mesa anterior fez referência, precisamos nos inspirar na legislação europeia. Lembrar que o próprio DSA foi objeto de um processo amplo e aberto que durou 2 anos. 2 anos. Para concluir, quero reafirmar aqui que é possível produzir boa regulação de internet. O TikTok não apenas está aberto para esse debate, como quer ser parte dele, mas que seja fruto de um processo amplo, aberto, participativo, criterioso e profundo. É isso para a minha intervenção inicial. Obrigado. Apresentam virem numa postura muitas vezes de defesa. Parece que vocês precisam se defender de algo, né? O que já é um péssimo indicador num movimento de regulação. E o segundo péssimo indicador é o apelo por participar do debate, né? Porque isso indica que os reguladores estão vendo as empresas como uma espécie de inimigos, né? Culpados por um fator. E o que eles procuram trazer é que muito tem sido feito e investido para tentar mitigar os efeitos desses riscos, mas o fato é que os problemas estão aí. Os esforços talvez não tenham sido suficientes, porque talvez seja mesmo difícil para as empresas lidarem sozinhas com esse tema, né? Com essas dificuldades. Então é um momento importante de aliança, né? De compromisso social dos diferentes atores para construir uma solução de um problema que talvez, se for tratado com acusações, a culpa é desse ou a culpa é daquele, é meu direito, seu direito, qual direito deve prevalecer nessa disputa entre posições individuais, uma solução não se construa, né? Acho que isso só me chama a atenção, apareceu na fala da Mônica também, agora do Fernando. Acho que a academia tem um papel importante, no sentido de trazer os reguladores, os sujeitos que estarão ali afetados por essa regulação para o debate, mas também buscar apontar tecnicamente quais são as questões relevantes, buscar abrir ou levantar questões novas para explorar soluções de um modo mais abrangente e conjunto. Dito isso, eu vou passar a palavra então agora para a Alana Riso. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Antes de mais nada, queria muito agradecer o convite do professor Floriano, do professor Levi, de poder participar desse debate, porque aí eu volto para o seu ponto. Uma das coisas que eu acho que todo mundo, de uma forma geral, tem sentido é exatamente a falta desses espaços de construção e de diálogo para que a gente possa debater, né, com diferentes perspectivas, porque a gente sabe que, né, no mercado de ideias, quanto mais ideias colocadas à mesa, mais ideias discutidas, as chances da gente avançar de uma forma mais construtiva e melhor, né, é um ganha-ganha para a sociedade. E nesse agradecimento, gostaria também de reforçar, né, e de trazer aqui o agradecimento ao professor Levi, que tem conduzido os trabalhos no grupo de trabalho do TSE, em que as plataformas têm participado exatamente nesse processo de construção e de diálogo. Porque eu acho que o Galo trouxe um ponto importante também, que é a gente voltar alguns passos e tentar entender
as diferenças dessas plataformas, que plataformas são essas, como elas se comportam, o que elas já têm feito, exatamente para a gente poder ir corrigindo, né, os rumos. Acho que, né, todo mundo que está aqui acredita, né, ainda que estejamos um pouco pessimistas, acho que todo mundo acredita no potencial, acredita na tecnologia como como parte desse processo de amadurecimento da sociedade. Eu, particularmente, venho aqui, né, não só como representante do YouTube, mas também com uma bagagem de quem sou jornalista de formação, passei 12 anos em redação. Então, o meu trabalho é pautado pelo acesso à informação. E a gente sabe que a tecnologia ajudou não só a democratizar o acesso à informação, mas também a democratizar as oportunidades. Vozes que não eram ouvidas agora têm chances de serem ouvidas. Acho que Laura, na última palestra, falou muito da importância da gente olhar para a questão das minorias, e eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente não pode esquecer. E, claro, nossa responsabilidade e o compromisso das empresas de garantir que essas vozes continuem tendo vozes, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente começar. E eu queria, acho que a gente tem... O nome dessa mesa, né, traz 3 pontos importantes, e por isso eu queria voltar um pouquinho na linha do que o Galo fez, da gente lembrar um pouco o que é o YouTube. YouTube, cada um aqui eu tenho certeza que tem uma experiência muito pessoal e muito particular do que é o YouTube, de como usa o YouTube. O YouTube hoje é, né, a plataforma que é o destino global de vídeos. A gente tem 2 bilhões de usuários, e tem um número que me chama muita atenção, que a cada minuto 500 horas de vídeos são publicadas na plataforma. Então a gente está falando de um alcance, a gente está falando, né, de uma escala que seria humanamente impossível a gente fazer com uma revisão humana. Por isso a importância da tecnologia. Mas ao mesmo tempo a gente está falando, né, de uma missão que é dar voz a todas as pessoas e mostrar o mundo a elas. Eu acho que esses são 2 pontos importantes quando a gente olha para o YouTube. Olhar para qual é a nossa missão, olhar para essa escala do que a gente está falando, mas sem esquecer que desde que a plataforma foi criada, a gente estabeleceu regras. Essas regras elas não são estáticas, ao contrário, elas vão mudando, porque a gente vai evoluindo, né, com a sociedade. O conteúdo gerado pelo usuário também vai evoluindo, os debates vão mudando, mas a gente entende que é fundamental ter um espaço aberto. É uma plataforma aberta, qualquer um pode acessar, qualquer um pode ter acesso a conteúdos, e a gente sabe da importância disso ao redor do mundo. E, claro, aqui no Brasil também. Então, eu acho que vale sempre a gente lembrar um pouco do... qual é a missão dessas plataformas? Qual é a missão do YouTube? Por que ela foi criada? E o que ela toca no nosso dia a dia? Tenho certeza que cada um usou, principalmente na pandemia, usou para uma coisa. Teve gente que usou para aprender receita, teve gente que usou para poder fazer ginástica em casa, teve gente que usou para se informar. Cada um tem um olhar diferente. Mas todos esses olhares e todo esse uso, ele passa para um lugar prioritário para a gente, que é o nosso compromisso com a segurança. E essa segurança é para o nosso usuário, que é qualquer um que acessa o YouTube, é para os nossos criadores de conteúdo, que é quem formam essa comunidade, que garantem essa comunidade tão plural, tão diversa, tão criativa, e também para os nossos anunciantes. Há uma ideia de que, de que esse espaço, esse conteúdo ruim é bom para o negócio, mas ao contrário, ele é horrível. O anunciante não quer estar do lado de um conteúdo ruim. Então, cada vez mais a gente tem feito esforços exatamente também para garantir a segurança do anunciante. Para o anunciante não é bom, para a gente não é bom ter conteúdo ruim na plataforma. E aí, quando a gente olha para essa responsabilidade dentro da nossa plataforma, dos conteúdos, a gente parte de 4 princípios. Chama 4 R's. E aí eu vou acabar tocando um pouco nesses pontos que você trouxe no início. O primeiro ponto, o primeiro R do nosso princípio de responsabilidade é o que a gente chama de remover. Então, a gente remover o conteúdo que viola as nossas políticas, que são nada mais, nada menos que as regras que estabelecem. Como qualquer comunidade tem suas regras. A gente está numa universidade que tem suas regras, a gente está vendo uma plataforma que também tem suas regras. Esse conjunto de regras, ele vai evoluindo ao longo do tempo, mas ele é fundamental para que todo mundo que saiba o que pode e o que não pode naquela plataforma, para que tenha transparência. Por isso elas são publicadas no Brasil em português, e cada um... Desculpa, estava vazia. Todo criador saiba, né, que regra é essa, o que ele pode, o que ele não pode. E a partir do momento que aquele conteúdo viola aquela regra, a gente remove aquele vídeo. E aí um ponto importante é o uso, né, da tecnologia. Como o Galo mencionou, a tecnologia ela é fundamental para garantir que a gente dê conta dessa escala. A gente está falando de 500 horas de vídeo publicadas por minuto.
Hoje, a primeira sinalização, mais de 90% da primeira sinalização vem exatamente de máquina. Mas a gente sabe que a gente precisa, né, do olhar humano para dar contexto, para dar nuance, para dar exatamente o olhar local de algum conteúdo. Então é fundamental ter essa combinação de pessoas e de tecnologia. Na mesa anterior, a gente, né, acho que o professor Ricardo trouxe muito a questão da denúncia do usuário. A denúncia do usuário, ela é parte desse processo, né, da gente olhar para o todo. Mas é importante a gente lembrar também que o usuário, né, somos nós, às vezes a gente denuncia um conteúdo e ele não pode ser o único sinal, porque a gente não gosta daquele conteúdo. Um dos vídeos mais sinalizados, né, que a gente chama de flag no YouTube, foi um vídeo do Justin Bieber, que não tinha absolutamente nada demais. Mas gente que não gosta do Justin Bieber sinalizou que aquele conteúdo era ruim. Então é sempre importante a gente olhar para a qualidade daquele, né, daquele flag. Mas isso, o professor comentou, né, que no YouTube na Alemanha tem, no YouTube no Brasil também tem, qualquer um tem uma bandeirinha do lado do vídeo ou do comentário, todo mundo pode denunciar, passa por esse processo de revisão. Então é um processo importante, mas ele não pode ser o único, porque às vezes as pessoas denunciam um conteúdo só porque elas não gostam, ou a Mônica citou as questões, né, mais políticas, partidárias, mas às vezes é só porque não gosta mesmo de um artista ou de outro. Mas quando a gente olha para os dados, esses dados são todos públicos, estão no relatório de transparência, no ano passado a gente teve mais de 67 milhões de denúncias de usuário, e todo esse material é analisado, revisado por máquina e pessoas. Então, um ponto importante do nosso trabalho de remoção é pegar todos esses conjuntos de sinais, não é um único, e entender se aquilo ali viola uma política nossa ou não. E aí, depois eu vou falar um pouquinho dos princípios, né, dos princípios de uma regulação que a gente acredita. Um ponto importante aqui é a nossa capacidade de poder criar e estabelecer políticas. Porque o contexto dentro e fora da plataforma muda muito rápido. Então, às vezes, a gente precisa criar políticas inimagináveis. Né? Aqui a gente, né, todo mundo teve que se adaptar ao Covid, o mundo inteiro. A plataforma também precisou. Não existia política que proibia desinformação sobre Covid. A gente teve que criar a partir de um consenso médico, a partir de consultas, né, com experts, com OMS, e a gente foi criando e atualizando essas regras. Foram mais de 10 atualizações. O mesmo aconteceu na eleição brasileira. A gente trabalhou em parceria com o TSE para atualizar esse conjunto de regras. E algumas coisas eu acho que nem que o legislador tivesse uma imaginação, conseguiria colocar no papel todos esses conteúdos que de repente surgem, como por exemplo os desafios perigosos, que hoje a gente proíbe na plataforma. Então teve um momento, alguns anos atrás, que a gente teve que criar uma regra proibindo vídeos de pessoas bebendo detergente, que se criou um desafio nas redes. Então a gente precisa ter essa capacidade de agir rápido para dar conta dos desafios. Então ainda que a gente traga, né, e tem um papel super importante, o que o legislador vai colocar, a gente também precisa ter algum grau de possibilidade de agir e agir rápido para dar conta desses desafios. Segundo ponto importante, né, dos nossos 4 princípios, dos nossos 4 R's, é o que a gente chama de redução. A gente entende que para combater desinformação, mais informação é fundamental, mas a gente entende também que tem alguns conteúdos a gente não vai remover tudo, porque a gente quer ter um espaço aberto em que as diferentes opiniões também possam, né, sobreviver e que elas possam, né, estar postas. Mas a gente entende que tem alguns conteúdos que a gente não quer dar destaque na plataforma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acho que ajuda a todo mundo a entender: terra plana. Não é proibido falar sobre terra plana no YouTube, mas você não vai encontrar facilmente. Ela vai estar lá embaixo, né? Você vai ter que procurar muito para encontrar. A gente entende que a redução é uma parte importante de manter essa plataforma aberta e de manter a liberdade de expressão de algumas pessoas. Mas para isso a gente entende também que a gente precisa de tecnologia para poder garantir que isso, né, esse processo de redução funcione, e a gente está sempre monitorando. Hoje a gente mantém, né, a nossa métrica principal é manter esses conteúdos que a gente chama de conteúdo borderline, né, com menos de 0,5% dos views no YouTube. E a gente desde o ano passado começou a rodar um estudo em parceria com o MIT, um estudo independente. O MIT já soltou o primeiro relatório, também é público, sobre uma outra métrica que a gente criou, que é o VVR, que olha quanto do conteúdo que está na plataforma violava e a gente, a gente demorou para tirar, por exemplo. Então essa é a nossa métrica para ver quanto esses esforços, né, estão funcionando, os esforços de produtos, esforços, né, o compromisso de tecnologia. Tanto a revisão do MIT quanto a métrica
é pública, está no relatório de transparência. Hoje ele gira em torno de 0,16, que seria a cada 10 mil views, 16 violam as nossas regras. Terceiro ponto aqui, e eu já vou caminhando para o fim porque eu sei que temos pouco tempo, é o que a gente chama da recomendação. E aí é um pilar importante para combater a desinformação, mais informação é fundamental. Hoje, e eu acho que a recomendação ela ajuda não só a gente encontrar o que a gente quer, então quando eu estou procurando, né, alguma coisa no YouTube, eu preciso garantir que o usuário encontre o que ele está procurando, né, o melhor resultado possível, mas também a gente entendeu, e desde 2019 a gente fez ajustes, para o que você vai ver nas primeiras prateleiras do YouTube é notícia, ou são fontes oficiais de informação, exatamente para garantir que as pessoas tenham acesso a mais informação, mais contexto, uma pluralidade maior de vozes. Isso é fundamental. Hoje o conteúdo jornalístico, então, ele aparece nas principais prateleiras ali, bem em cima do YouTube, assim como os conteúdos, né, de órgãos oficiais. Na eleição, por exemplo, nosso sistema de recomendação, a gente tinha uns painéis de informação em parceria com o TSE, sobre urna eletrônica, né, sobre como votar. Ele gerou 6,5 bilhões de views para esse conteúdo do TSE. E mais de 80% dos resultados de busca durante o período eleitoral foram direcionados tanto aos canais do TSE no YouTube, quanto aos canais de notícia. Então são pontos importantes exatamente para garantir. Primeiro, quem está buscando um conteúdo que polarize, o que ele vai encontrar primeiro não vai ser o conteúdo que polarize. O que ele vai encontrar vai ser notícia, o que ele vai encontrar vai ser contexto, mais informação. Então ele vai entrar naquele, né, no mainstream ali, né, na parte do meio, exatamente para a gente garantir mais informação, porque é assim que a gente combate desinformação. E por último, um pilar importante é o que a gente chama de recompensa. A recompensa, a gente entende, a gente é uma plataforma de criadores. Qualquer um pode se tornar um criador, mas não é qualquer um que monetiza no YouTube. Para monetizar no YouTube tem uma série de regras que o criador precisa, né, cumprir, não só em termos de regras da comunidade, mas regra de anúncio, mas também de alcance daquele conteúdo. Então ele tem que ter um número, né, específico de horas, exatamente para evitar que a pessoa nunca grave, ela, né, nunca faça vídeos, e ela tem. A gente quer garantir que esses criadores que são recompensados pela plataforma, eles estejam de fato imbuídos em construir, né, um conteúdo de qualidade. E aí, há 2 anos, a gente começou uma parceria com a Oxford Economics, que faz uma análise dessa economia criativa, porque a gente sabe da importância dos criadores também. E aqui, quando eu falo de criador, eu estou falando de conteúdo jornalístico também, porque os jornalistas também são criadores. E no ano passado, esse relatório da Oxford mostrou que a gente contribuiu com 6,5 bilhões para o PIB brasileiro, e a gente gerou mais de 160 mil empregos. Né? A gente é indiretamente, porque são os canais. E aí tem histórias de canais ao redor, né, literalmente do Epoca Ushui, que construíram novos negócios, construíram, né, novas possibilidades de trabalho dentro das suas comunidades, exatamente porque entendem o valor dessa economia criativa e da oportunidade de dar voz. Então toda vez que a gente olha para o YouTube, eu gosto de trazer esses 4S, porque eu acho que ajuda a gente a entender um pouco o que está por trás da plataforma. É quase aquele YouTube que a gente não vê. E quais são esses nossos esforços para a gente garantir uma plataforma segura para cada um, né, desses atores que compõem essa comunidade. E por isso eu acho, só finalizando aqui, quando a gente entra no debate, né, da regulação, eu acho que é fundamental a gente lembrar um pouco do propósito, né, dessas plataformas e quem habita esse universo. Então não dá pra gente falar de regulação de plataforma sem falar da economia criativa, sem falar dos criadores, que são quem tá todo dia ali usando a plataforma. E a gente também não pode esquecer exatamente, né, como a internet transformou a nossa sociedade. Tem regra, não vale tudo, e a gente precisa lembrar também desse universo que compõe as plataformas. O segundo princípio que eu acho importante é que os governos possam dar e fornecer diretrizes muito claras sobre o que é considerado conteúdo legal, para que as plataformas possam agir da melhor maneira possível, da forma mais ágil. É fundamental essa colaboração e essa construção, né, conjunta. E por último, acho que eu já toquei um pouco nisso, também ter um grau de liberdade e de autonomia para a gente poder agir rápido, porque alguns dos desafios, né, o tempo do legislador é diferente do tempo, né, dos desafios que a sociedade impõe no mundo virtual. Então acho que é fundamental usar essa combinação, e por isso o diálogo ele é tão fundamental nesse processo de construção. Ajuda a colocar todas as diferentes perspectivas e pontos de vista na mesa para que a gente possa evoluir, né, evitando consequências indesejadas numa regulação, né, um pouco mais à frente, que a gente descubra depois. Claro que
tem todo um tempo de maturação de como qualquer regulação, mas acho que quanto mais vozes participarem desse debate, o resultado é melhor. Obrigada. Obrigado, Alana. A inteligência artificial como uma ferramenta tem aparecido várias vezes aqui, uma ferramenta importante não só para o modelo de negócio, como também para essa atividade de moderação. Apenas lembrar que quando eu falo de inteligência artificial, eu falo de um sistema sociotécnico, então, portanto, não só a solução técnica ou computacional, como a organização e os humanos que estão em todo o contorno do processo de desenvolvimento e emprego. Mas também gostaria de chamar a atenção para o fato de que existe em curso também uma regulação da inteligência artificial. No âmbito europeu, essas duas regulações, de uma certa forma, andam em conjunto, quer dizer, uma já foi aprovada, mas todo o debate em torno, ele está, de certo modo, centralizado. Aqui no Brasil, nem tanto, talvez não. Acho que pessoas como a Estela Aranha são importantes nesse contexto, porque estão de uma certa forma atentas para esses dois aspectos. Mas, por exemplo, direcionamento de conteúdo não é um dos temas que é considerado como IA de alto risco na regulação de IA, e eu acho que não deve ser mesmo, né? Porém, talvez algumas regras de transparência possam ser pensadas, mas que tem que conversar com o formato, o modo de regulação dos sistemas de inteligência artificial, né? Então essas são coisas também para serem pensadas, né? Quanto deve-se entrar nesse debate e qual a natureza das obrigações com relação à inteligência artificial. Então, vamos falar só de transparência? Ou vamos falar sobre direitos dos usuários em relação ao sistema? Pode ser inadequado, pode gerar, por exemplo, imagina se reconhecesse um direito à explicação para todos os usuários que recebem um conteúdo, quem quer que você explique em concreto por que esse conteúdo, imagina o volume de... ficaria intratável, inviável, né? Então a gente tem que tomar cuidado para entender qual que é a natureza dessas obrigações. Por enquanto, o que está na mesa é algo relativo à transparência, né? Que acho importante dentro desse papel de reunião de esforços, contribuição com relação às atividades que são empregadas e a sua eficácia para lidar com os problemas que estão diante de nós. Bom, então passo a palavra para o Dário. Deixa eu ver se está... Agora sim, acho que está ligado. Primeiro, eu agradeço o convite, professor Floriano, Juliano, professor, secretário-geral TSE Levi. Queria cumprimentar as outras pessoas que estão aqui, várias das quais a gente tem diálogo grande, especial aqui. Queria cumprimentar a Estela, secretária do Ministério da Justiça. Acho que, enfim, eu tenho alguns objetivos, me apresento, meu nome é Dario Durigan, eu sou responsável pelo time de políticas públicas do WhatsApp no Brasil e tenho alguns objetivos de trazer algumas mensagens e informações centrais que são muito importantes para esse debate, ao mesmo tempo em apontar, em participar desse processo, apontar para o que vem pela frente. Eu acho que o principal objetivo é não ser muito enfadonho, porque sexta-feira à tarde, esse horário, a gente deveria prezar aqui por um diálogo quanto mais direto possível, com as mensagens claras, e espero que consiga fazer isso. De fato, primeiro, reconheço que há um desafio enorme. Acho que a gente deve partir dessa premissa, né? O desafio da desinformação, o desafio de atos coordenados, é um desafio da nossa geração, não é só um desafio do WhatsApp. É também um desafio do WhatsApp, mas é um desafio de todos nós, é um desafio das autoridades, é um desafio da academia, de pensar esse processo, da sociedade civil, como se articular para participar desse processo, mas de fato é também do WhatsApp. Então, só para que a gente não perca de vista que, de fato, para além do tema da regulação, que acho que é um tema importante da gente tratar, dos desafios, há um contexto mais amplo em que a gente, pelo qual a gente passa. E aí, eu acho que tem uma chave inicial para falar de WhatsApp, e para ser bem direto, que é também na mesma linha, dizer o que é o WhatsApp, mas para além de dizer o WhatsApp, e o WhatsApp tem uma característica que é muito diferente, assim, eu diria.
qual é a chave de desafio e de compromisso que é possível ter e que é devido que exista. Então, eu partiria um pouco por essa chave de raciocínio. O WhatsApp, ele é um ambiente de troca de mensagens privadas com criptografia de ponta a ponta. Essa é a definição de WhatsApp. O WhatsApp não é rede social. Então, vários dos debates que foram feitos durante o dia não se aplicam ao WhatsApp. Por uma questão ontológica, né? O que é o WhatsApp? Quando a gente fala de criptografia de ponta a ponta, eu me permito aqui fazer duas digressões. Uma mais técnica, que é, basicamente, quando você escreve no WhatsApp, o conteúdo está no aparelho do usuário. Então, eu estou aqui mandando uma mensagem para o Fernando, a mensagem, a foto, o áudio, ele está no meu aparelho. Quando eu envio pro aparelho do Fernando, o meu WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp no meu aparelho, ele fecha aquela mensagem, aquele conteúdo com criptografia de ponta a ponta. Que é basicamente ter uma chave, ele fecha com uma chave que só o aparelho do Fernando tem. Então, ontologicamente, o conteúdo está no meu aparelho e só é possível ter acesso ao conteúdo quando o conteúdo é entregue e o aparelho do Fernando recebe aquele conteúdo. Então, o conteúdo está no meu aparelho e está no aparelho do Fernando. Por isso que a gente, quando fala de WhatsApp, fala, o WhatsApp não tem um algoritmo. Esse debate é estranho ao WhatsApp. Não há um incentivo, porque as pessoas estão falando de X, nós vamos... Não existe isso. O WhatsApp não enxerga o conteúdo das conversas, não tem acesso, por isso não modera conteúdo. Por isso o seu modelo de negócio não se calca nessa premissa. Vamos olhar os conteúdos e... É um debate diferente que a gente tem que ter isso em conta para não perder as consequências. Não tem indicação de amizade, recomendação de amizade. A forma como o WhatsApp é construído, ele não é construído para ser uma rede social. Eu acho que esse é um ponto bem importante, e destacar o fato de, tecnicamente, o WhatsApp não ter acesso ao conteúdo. E a criptografia de ponta a ponta, ela tem, além desse aspecto técnico, um aspecto valorativo, que a gente não deve perder de vista. Que é, o jornalista que fala com a fonte, no mundo de hoje, ele precisa do WhatsApp, ele precisa de uma ferramenta com criptografia de ponta a ponta. Na pandemia, o que a gente viu, o uso da telemedicina no WhatsApp foi incrível. A gente, inclusive, produziu material para que médicos, enfermeiros, auxiliares usassem o WhatsApp para fazer consulta. As pessoas não saíam de casa. E essas consultas não estavam sendo monitoradas. As consultas eram feitas pelos profissionais com os seus pacientes. Advogados e clientes, para aproveitar o exemplo na faculdade de Direito. Enfim, não posso nem me alongar muito, mas as próprias autoridades reconhecem. É importante que as autoridades possam falar com seus gabinetes, se articularem, sem que as mensagens sejam vazáveis, quebráveis, manipuladas, né? A criptografia tem isso, além de garantir que a mensagem chegou para mim sem que haja uma interferência, ela chega íntegra. Então, assim, se o WhatsApp abre o conteúdo, se o WhatsApp é o correio que abre a carta no meio do caminho, por que ele não tirou um pedaço da carta? A mensagem que você recebe no seu WhatsApp é a mensagem que foi enviada para você, íntegra. Então tem uma série de características que a criptografia permite, e aí eu digo isso no WhatsApp com muita ênfase, porque o DNA é a característica-chave do WhatsApp, molda o debate de mensageria no WhatsApp, mas a criptografia está aí. O sistema financeiro usa a criptografia para garantir segurança das transações. O TSE usa a criptografia na urna eletrônica. As Forças Armadas consideram a criptografia no aspecto normativo como um eixo central da soberania. Porque se é devassável, não é só a nossa polícia, o nosso judiciário, o nosso Estado, a nossa empresa. É todo mundo, é a NSA, enfim, a gente não tem controle. Então, é uma premissa fundamental. Se a gente, pensando nos dilemas que a gente, e reconheço que existem, se a gente avançar para quebrar a criptografia, a gente joga tudo fora. Toda a segurança que a gente tem no diálogo, que é fundamental que se faça online, com esse gradiente variável, é importante. Então, eu digo isso como caracterização do WhatsApp. Mas com isso eu não quero dizer que é isso basta. Porque tem aplicativo que tem a filosofia de dizer assim, nosso compromisso é com privacidade, a gente quer criptografar tudo, então não tem acesso a nada, a gente não colabora com nada. A postura do WhatsApp não é essa. A postura do WhatsApp e esse é o grande compromisso, é um compromisso verdadeiro e franco, que eu assumo aqui, em todo o debate, não é de agora, pelo menos desde que eu estou no WhatsApp em 2019, que é dizer como garantir a conversa segura com criptografia para as pessoas
e, ao mesmo tempo, ter política de integridade, e, ao mesmo tempo, proteger a democracia, e, ao mesmo tempo, colaborar com a justiça. Esse é o grande desafio. E aí, enfim, eu não vou entrar aqui muito no que foi feito, mas é importante ter essa dimensão e esse desafio nesse sentido. Então, como é possível, sem fazer moderação de conteúdo, atuar para que, por exemplo, não haja disparo em massa? O caso do disparo em massa foi retratado, a Patrícia estava aqui mais cedo, tem um livro da Patrícia que fala dos casos de disparo em massa em 2018. O WhatsApp avança, o ano passado eu não ouvi falar, conversei com todos os jornalistas, a gente não teve nenhum caso, pelo menos escandaloso, de disparo em massa no WhatsApp, não foi um tema. Isso por um trabalho que foi feito durante esses anos para coibir esse tipo de spam malicioso no WhatsApp. Isso foi feito. Isso foi feito. Tanto que está servindo de exemplo para outros debates sobre spam, a forma como o WhatsApp lida com spam. Viralidade. Viralidade é um tema importante. O Juliano dizia, como que a gente não sabe que a mensagem não está ganhando uma dimensão? Porque o WhatsApp, por desenho, limita o encaminhamento de mensagem. E vejam aqui um exemplo importante, aqui, para além de querer só trazer os pontos positivos do WhatsApp. Em 2018, uma mensagem que tinha sido encaminhada 1000 vezes no WhatsApp, e eu recebesse, eu poderia encaminhar para 20 grupos numa tacada. Hoje, se eu receber a mensagem encaminhada de uma pessoa, eu só posso mandar para um grupo. O que a gente viu, em termos numéricos, é um enxugamento de viralidade no WhatsApp. É claro que o WhatsApp é um aplicativo muito popular em países como o Brasil, em países como Índia, como México, como muitos dos países da União Europeia. Mas a forma como o WhatsApp está sendo desenhado é para conter viralidade. É para conter abuso, não há disparo em massa, não é possível fazer disparo em massa. O padrão de comportamento da conta é identificado e banido, porque o WhatsApp não serve para isso. O debate de spam é muito importante, porque o e-mail, muitas vezes, hoje é uma ferramenta que as pessoas não têm tanta atenção. E o WhatsApp olha para esse risco. O WhatsApp não quer ser. Você tem que falar no WhatsApp com quem você quer, com quem você escolhe. Por isso que as pessoas não devem te torpedear e inundar o seu WhatsApp com mensagens indesejadas. E da experiência que a gente tem, é o contrário. As pessoas dizem, eu falo com todo mundo no WhatsApp. Não que eu estou recebendo. E de fato tem. Assim, quando você recebe uma mensagem lá, um spam, e por favor denunciem, e o arcabouço vai sendo formado. E a experiência que a gente tem, o feedback da sociedade brasileira em geral, é que o spam é cada vez menor. E o WhatsApp tem vencido esse debate, num mundo em que os incentivos são pró-spam. Tá? Então acho isso super importante. Tem uma série de outras coisas, eu só vou destacar mais uma antes de falar de regulação, para não me incompridar no tempo. Há um compromisso com o Brasil muito específico. O Brasil é importante para o WhatsApp. O WhatsApp olha para o Brasil de uma maneira muito especial. E no Brasil, em especial, o WhatsApp tem uma série de ações judiciais contra empresas que procuram burlar, de alguma maneira, oferecer marketing político, oferecer disparo em massa. E o WhatsApp tem feito isso de uma maneira brilhante no Brasil. Acho que com reconhecimento de parte das autoridades que acompanham esse debate. E como que se faz, então? Como que a gente pensa os próximos passos? Tem problema? Tem, a gente deve endereçar. Então acho que a gente precisa avançar com isso. Só uma outra informação. Nas eleições de 20 e 22, em que eu já estava à frente e testemunhei isso, todas as decisões judiciais, diferente de outros aplicativos de mensagem, todas as decisões judiciais foram respondidas e cumpridas pelo WhatsApp. Não teve uma que ficou sem resposta. E não somente do TSE, de toda a justiça eleitoral do país. E há uma série de informações que são metadados, que não é conteúdo em si da mensagem, que é possível trabalhar do ponto de vista de receber uma ordem judicial dentro de um processo criminal, de um processo eleitoral, fornecer informações para as autoridades. O Marco Civil da Internet tem algumas dessas informações e o WhatsApp vai além e fornece mais informações, evidentemente sem quebrar a criptografia, porque é ontologicamente impossível acessar conteúdo de mensagem, mas o WhatsApp fornece uma série de conteúdos. Então eu diria que, olhando prospectivamente para frente, em termos de o que a gente deveria pensar, o que deveria ser feito, pensando também em regulação, mas existem outros temas a serem avançados aqui. O primeiro existe um bom exemplo de regulação, que foi o WhatsApp sugere ao TSE em 19, na audiência pública pré-aprovação das resoluções de eleições, a proibição do disparo em massa. E o TSE determina isso para as eleições de 2020. E o WhatsApp, junto com o TSE, é consequente com essa medida. Então, foi criado... Primeiro, só o WhatsApp tinha isso em 2020.
um canal de denúncia para que qualquer pessoa, seja funcionário da Justiça Eleitoral, em que a gente capacitou para ter essa atenção, seja os partidos políticos, porque eles, mais do que os partidos políticos se monitoram e os candidatos se monitoram, é impossível. Então, os partidos tinham essa informação. Havendo qualquer informação abusiva, qualquer disparo de mensagem, informe o TSE, está aqui, para cumprir com a resolução do TSE. E esse normativo ele tem ganhado corpo, e acho que também deve constar da próxima regulação que a gente vai ter, que é de fato reconhecer a característica da mensagem interpessoal e dizer: não cabe spam malicioso, não cabe disparo em massa, porque isso é mimetizar de uma maneira muito maléfica o uso humano do WhatsApp. Outras duas coisas. A gente não pode quebrar a criptografia no debate. É possível, e o WhatsApp tem demonstrado isso com um intenso trabalho no país, que é possível atender a ordem judicial, desbaratinar uma série de organizações criminosas, fornecer dados de localização a partir de IP, cumprindo o marco civil da internet, uma série de outras coisas, de maneira pronta, de maneira célere, e que tem colaborado com a justiça brasileira. Não há nenhum caso de investigação criminal no país, eu tenho acompanhado isso de perto, parado ou obstaculizado por conta de informação do WhatsApp. Então, é importante reconhecer, porque não é de agora. Nós estamos falando de todos os processos com o ministro Alexandre, no TSE, há uma oferta e uma colaboração permanente do WhatsApp. Permanente. E acho que é importante considerar que, com isso, o WhatsApp pretende preservar a criptografia de ponta a ponta. Porque é como a gente exerce os direitos humanos hoje na era digital. É muito importante esse ponto. E o terceiro, que em grande medida foi trazido dentro de um debate que a gente tem feito intensamente no PL de Fake News, no 2630, pelo menos desde o começo de 2020, que é o debate de como colaborar com a justiça melhor. E aí acho que teve um debate importante no Senado, que é um debate sobre rastreabilidade, ou um debate sobre colaboração prospectiva. E eu queria aqui fazer uma homenagem ao professor Danilo Doneda, que na época tinha sido muito crítico a uma série de questões do WhatsApp, a gente sempre teve bons embates. O professor Danilo Doneda faleceu no ano passado, mas ele apresentou uma proposta que me parece uma proposta muito razoável de maior colaboração por parte das mensagerias, o que traria, claro, o WhatsApp também expandindo o seu programa de colaboração, mas faria com que outras também passassem a colaborar com a previsão legal e com o arcabouço legal, e apontando que é possível seguir nesse modelo em que se colabora com a justiça, se age de maneira séria a partir dos metadados e informações de operação do serviço, se uma conta é automatizada, se aquele grupo tem um nome X ou Y, e não quebrando a criptografia das mensagens. Queria agradecer e estou aqui à disposição. Obrigado, Dário. Antes de abrir para as perguntas, só fazer um comentário. Como é interessante ver o modo pelo qual o direito não se restringe hoje ao aspecto de uma regulação estatal, né? Nós vimos vários exemplos aqui nos regramentos internos, nos termos de uso que afetam milhões de pessoas, que algumas opções de comportamento deixam de ser admitidas, deixam de ser possíveis. Então, alguns comportamentos deixam de ser opcionais em função desses regramentos, de tal forma que você tem um efeito muito parecido com a regulação estatal. Só que mais do que isso, esses regramentos não são propriamente, muitas vezes, normativos, no sentido de impor consequências, como também acontece. Se o conteúdo for abusivo contra as políticas de uso, ele vai ser retirado, né? Ou ele vai passar pelos 4 R's, né? Mas como isso pode ser desenhado na própria arquitetura tecnológica? Ou seja, o comportamento deixa de ser opcional dentro da própria estrutura tecnológica, da própria arquitetura do código no qual aquela plataforma é utilizada. O Dário deu vários exemplos, mas também de um esforço cooperativo de gestão de risco, né? De fato, a natureza, a vocação do WhatsApp é um serviço de mensageria privada, mas passou por situações em que houve viralização e houve disseminação de conteúdo abusivo. Como lidar com isso?
A solução foi uma solução técnica, né? Por restrições na arquitetura e quais são as opções dos usuários em lançar mão dessa tecnologia. E a importância de ter essa construção em conjunto, né, com autoridades do TSE, para encontrar mecanismos que sejam adequados do ponto de vista da arquitetura tecnológica. Bom, nós temos um tempinho para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma crítica, algum comentário ou perguntar? Boa tarde, meu nome é Jéssica. Eu estou falando, eu queria falar também mais assim, para trazer o ponto de vista do usuário. Mas não do usuário passivo, né? Eu sou uma usuária passiva, eu só vejo conteúdos, eu não publico vídeos nem nada. Mas eu tive contato recentemente com um grupo que eu tenho no WhatsApp, que discute democracia. São servidores públicos, pessoas assim, que estão preocupadas com tudo que vem acontecendo no Brasil, né? E lá a gente conheceu uma TikToker, ela chama Bela. Ela tem 47 mil seguidores. E ela tá cansada, assim. Ela falou assim, eu tô cansada porque eu sou uma usuária que publico vídeos combatendo fake news. Então, assim, para além dos conteúdos que são desapontados, né, que são verdadeiramente inverídicos, ela tenta combater. Então, ela recentemente publicou um vídeo no TikTok falando que querendo combater a fake news do 8 de janeiro, dizendo que não foram os bolsonaristas que foram lá, né? Não foi o movimento da extrema-direita, foi financiado pelo PT. A conversa que teve envolvendo a questão de minimizar e tentar modificar o que ocorreu no 8 de janeiro. E ela publicou um vídeo tentando combater isso, né? E o vídeo dela foi derrubado no TikTok pela própria plataforma, com menos de 100 visualizações. E o motivo da derrubada do vídeo dela foi conteúdo de nudez. E ela não estava nua, né? Então, assim, a dificuldade e a falta que eu vejo dos usuários, mas dos usuários ativos virem aqui falar, né? Dos digital influencers virem aqui comentar a dificuldade que eles enfrentam de publicar esses conteúdos nas plataformas e de tentar ajudar e colaborar nesse processo todo, né? Porque, assim, que nem ela fala, a gente se sente oprimido. Ela falou que tá cansada. Ela falou, não quero mais publicar mais nada no TikTok porque não tem como eu combater isso. Meu vídeo é derrubado por conteúdo de nudez, sendo que eu tô vestida, né? Então, assim, tudo bem, eu entendo que vários conteúdos estejam caindo, que as plataformas tenham atuado nesse sentido, mas, assim, a gente também tem que olhar para a efetividade disso. E de como o usuário, mas não o usuário passivo, que sou eu que fico vendo os vídeos ou as publicações, enfrentam. Mas como o usuário ativo mesmo, aquele que publica o conteúdo, enfrenta essa dificuldade, né? Indo para além da discussão, lógico, da publicação de conteúdos indevidos e tudo mais. Essa observação que eu queria dizer, um comentário, né? Mas seria pertinente, no caso. Posso? Desculpa, como é seu nome mesmo? Jéssica, obrigado pela pergunta e pela colocação. Não conheço o caso em tela, depois a gente pode falar mais sobre ele. Não sei sequer se terá sido, por exemplo, um erro de moderação de conteúdo. Creia, a gente trabalha para acertar em 100% dos casos, mas nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente comete erros de moderação, é a razão pela qual a gente tem sistemas de apelação. Também devo dizer que às vezes acontece o contrário, o usuário entende que a gente tomou uma determinada... Ele não compreende a decisão que a gente tomou. Às vezes ele não sabe que tem alguma coisa ali na regra que estava presente no vídeo dele e a gente derrubou. Na verdade não foi nem pelo motivo que ele pensava que a gente derrubou. Isso é comum. De qualquer forma, enfim, eu também queria aproveitar para concordar com a sua observação sobre a presença dos criadores nesse debate. Isso é fundamental e, aliás, esse é o 4º ano calendário para o qual eu tenho chamado a atenção,
para uma coisa que hoje a gente está fazendo aqui, que é que a gente tenha uma mesa comum, que foi o que aconteceu lá no Marco Civil da Internet, que foi o que aconteceu na Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, é o estabelecimento de uma mesa comum para que a gente possa conversar. Os criadores hoje eles são parte cada vez mais relevante do ecossistema. Aliás, esse é um ponto importante. Juliano, nesse debate sobre democracia, ambientes digitais, informação e tal, a gente tem que cuidar, sem tirar 1 milímetro da responsabilidade que as plataformas têm, a gente tem que cuidar para também não fazer um debate hipertecnocêntrico, porque as plataformas são um pedaço de um ecossistema mais amplo do que nós mesmos. Né? Os creators fazem parte dele, mas também os partidos políticos, a mídia tradicional, que teve um papel relevante para esse debate sobre desinformação também durante as eleições. Nós não somos os únicos atores desse ecossistema. E eu acho que os criadores de conteúdo, que são cada vez mais relevantes, precisam participar e tentar dar um pouco à margem desse debate. Queria concordar com você nesse ponto. Obrigado. Acho que no painel anterior o Ricardo Campos tocou nisso, né? O que é a sociedade civil hoje? Né? Quem são esses atores? Que muitas vezes o debate fica restrito mesmo, ele fica extremamente técnico, né? E talvez inacessível, e isso é antidemocrático. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta sobre o problema de convergência regulatória e convergência regulatória de todas essas matérias em âmbito internacional e âmbito global. Então, se eu pudesse ouvir um pouco de cada um dos serviços e dos serviços, assim, como é que vocês dialogam entre si, o YouTube, o TikTok, o WhatsApp, de vários países, como é que vocês percebem os desafios de cada jurisdição, se vocês dialogam sobre isso, e do professor, como que ele percebe ainda mais essa camada do problema regulatório. A reunião esse ano a Índia preside os trabalhos do G20, ano que vem o Brasil preside os trabalhos do G20, e o presidente Lula, uma das poucas declarações explícitas que ele deu a respeito da agenda que ele quer que o G20 tenha ano que vem, o G20 vai falar sobre fake news. E aí não sei se em termos de soft law, alguma recomendação acabe emanando desse diálogo internacional sobre esse tema. Obrigado. Desculpa, como você chama? Pedro. Pedro, obrigada, Pedro, pela pergunta. Acho que é super relevante, até porque a gente está inserido dentro de um contexto global. A gente pega uma plataforma como o YouTube, não só a gente tem os 2 milhões de usuários ao redor do mundo, mas a gente tem também políticas que são globais. Então essa conversa, ela, óbvio que dentro das suas especificidades aqui do Brasil, com os nossos desafios, a gente também precisa colocá-la do ponto de vista da perspectiva global e como isso afeta os nossos trabalhos e como isso impacta, né, não só o nosso trabalho, mas o consumo, né, das nossas plataformas. Então tem uma troca muito grande com os times globais, até porque, principalmente em períodos de crise, como eleição, como, né, períodos mais sensíveis, tem uma troca muito grande e tem um aprendizado muito grande. Acho que esse é um pilar importante. No YouTube a gente fala que sempre tem uma eleição, acaba uma eleição, já tem uma outra acontecendo, seja a gente se preparando para a eleição de 2024, seja a gente se preparando para diversas eleições ao redor do mundo. Então, e outros momentos sensíveis que a gente sabe que estão no calendário, outras preocupações globais. Então tem uma troca, um aprendizado, um aperfeiçoamento, e eu acho que quanto mais a gente conseguir entender as especificidades locais, mas olhar para o panorama global, e principalmente na importância desse debate, na importância desse diálogo, mas claro, considerando que os países são diferentes, a gente opera em países bem diferentes. Então, por exemplo, né, eu estou falando aqui da eleição, mas obviamente teve um trabalho importante, no caso do YouTube, por exemplo, na guerra, né, na Rússia da Ucrânia. Então, todos esses momentos sensíveis ajudam a gente a entender o contexto global e se preparar para essa convergência regulatória, mas entendendo que tem pontos que são locais que a gente precisa endereçar, por isso a importância, né, dos governos locais darem diretrizes muito claras, mas a gente entender que não tem nenhum país ainda criou uma solução que é uma bala de prata. Não sei se meus colegas querem complementar. Eu queria, do lado de WhatsApp, dizer duas coisas. A primeira é que o Brasil ele é fronteira no debate de WhatsApp.
Então, eu digo isso sempre para o TSE, peço perdão que o Dr. Levi, que já deve ter me ouvido falar isso mais de uma vez. Mas o que a gente fez nas eleições do Brasil em 22, a gente não fez em outro lugar nenhum do mundo. Então a gente está exportando uma série de coisas que a gente fez aqui. Então acho que tem um primeiro diálogo nesse sentido, com origem no Brasil. A gente tem falado sobre isso de maneira distinta, assim, o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos, etc. E para o WhatsApp tem muita coisa que é feita aqui primeiro, testado, e agora a gente tem replicado muito na América Latina e em outros países com o uso de WhatsApp. E a tônica de WhatsApp, vocês já me ouviram falar, já devem saber. A tônica de conversas globais sobre mensageria é defesa da criptografia. Então, acho que a criptografia é um elemento que gera debate no mundo e gera pressão de governos, de autoridades. E esse é um tema recorrente em que o WhatsApp tem trabalhado para oferecer soluções, na linha do que eu disse, oferecer soluções sem que seja preciso quebrar a criptografia. E o acesso excepcional, que o Juliano se referiu, é algo que é importante dizer. O acesso excepcional a um conteúdo de mensagem não é algo que é possível ser feito com um condão, assim, quando eu tenho uma ordem judicial da mais alta corte, a gente cumpre. Porque eu tenho que abrir um acesso, e esse acesso ele é uma vulnerabilidade, né? Certamente a gente teria outros serviços que não dariam esse acesso, né? Teriam sempre a criptografia de ponta a ponta, o que faz com que as pessoas migrem para um serviço mais seguro. Então, acho que o compromisso é reforçado também no mundo em defesa da criptografia, mas em colaboração estreita com as autoridades. Nesse ponto, eu já escrevi sobre isso, então tem uma posição pública nesse sentido, mas de fato, o acesso excepcional ele torna a tecnologia vulnerável, né? E não gosto de colocar nesses termos, né? Se fala na Alemanha, em um direito, né? É fundamental a tecnologia, né? Quando você permite um acesso excepcional, você torna um sistema não vulnerável em algo vulnerável. Cabe ao Estado, então, tornar vulnerável para que ele possa regular a vulnerabilidade, né, assim como ele faz com a inviolabilidade. Parece um contrassenso, até porque a tecnologia é capaz de trazer uma estrutura na qual os direitos fundamentais vão ser exercidos, né? De tal modo que torna-se desnecessário o Estado entrar para a garantia desse direito. E existem várias questões que são globais, que podem ser objeto de uma regulação, e existem aspectos que são locais. E até na estratégia das empresas, que existe obviamente muito diálogo, tem temas que são chave para o modelo de negócio, né? E que, por exemplo, o Dário falou que é a criptografia, em que toda empresa globalmente fica de olho. Tem um risco desse tema cair no Brasil. Isso pode impactar ou estimular uma regulação em queda em outros países. Isso pode minar o modelo de negócios, né? Então, dos dois lados, né? De um lado, o regulador tem que olhar para temas que são globais, temas que são locais. De outro, também, dentro do próprio modelo da infraestrutura tecnológica, a empresa precisa garantir alguma forma de uniformidade, porque as conversas não são locais, são globais também. Bom, então, tem mais uma pergunta, Floriano? Bom, pensei que você estava me apressando para ir para o outro painel. Temos folga. Acho que até tem mais alguém, mas eu queria, além de agradecer, fazer uma pergunta que pode ser respondida pelos quatro, mas que remonta à parte final do debate do painel anterior, que acho que vocês já estavam aqui, principalmente a partir da posição que mais ou menos foi consensual, de dizer que as plataformas, as redes, ou plataformas, fazem, né, dentro do limite de qual é a sua arquitetura, do seu modelo, e dentro do limite do que é possível, fazem uma tentativa de evitar usos distorcidos, né, que vão desde o spam até conteúdos indesejados, etc. E aí, agora, de certa forma, o discurso foi um discurso bastante
firme, no sentido de defender quem está na berlinda, que acabou entrando, né? Não por crime próprio, mas por crime reflexo. Mas, de certa forma, eu senti aqui nos discursos, talvez não do Juliano, uma certa defesa do Marco Civil da Internet. E aí, tá certo. Agora, me parece que, se eu estiver errado, me corrijam, que não há propriamente um movimento organizado muito forte de revogar o Marco Civil ou de simplesmente deixá-lo, né, de lado. Mas existe uma discussão que é nova, que até me parece que dentro das frições que tiveram vencedores e perdedores, não foi a principal, né, que é do artigo 19, e que, de certa forma, em torno dele está se tentando discutir novos modelos. Certamente ou erradamente, mas está se discutindo. Outras discussões que tiveram perdedores e vencedores até podem ser que peguem carona. Por exemplo, neutralidade de rede, remuneração das infraestruturas de telecomunicações. Então, estão surgindo esses debates, aproveitando aí os debates oportunistas. Mas, em relação ao artigo 19, e aí a minha provocação, fazer uma defesa como Ronaldo Lemos, pai da criança, junto com outros, ou alguns artigos que a gente está vendo, parece que posicionam uma tese de incolumidade do Marco Civil que não permitiria nem sequer um avanço discutido, negociado, ponderado, à luz da realidade presente, de uma modulação ou de uma melhoria do artigo 19. Eu queria saber de vocês, tanto como estudiosos do tema, como representantes das empresas, se nós estamos mais por defender uma incolumidade plausível para quem foi pai da criança, não mexa no meu marco, ou se nós estamos simplesmente falando, cuidado com o que nós vamos mexer, que tem um equilíbrio, mas estamos tentando construir da forma mais permeável e autopoética possível uma solução que melhore sem perder o que tem de ganho. Só queria tentar divisar, porque quando a defesa é a defesa do marco, numa perspectiva não toque nele, a gente acaba caindo naquela armadilha, né? Que aí ou a mesa ganha tudo, ou você leva a mesa ou você quebra. E aí tudo um perde ou ganha que eu acho que não constrói essa melhoria que está sendo discutida. Obrigada. Última pergunta, Floriano. Eu vou aqui ressaltar algumas das palavras do meu colega Guilherme Sanches, que é quem estava participando da audiência. Acho que o tom que o Google adotou na audiência foi exatamente um tom extremamente colaborativo nesse sentido, de vamos olhar para o artigo 19, eu não estou com os dados aqui, mas o Guilherme trouxe vários dados que mostram que o 19, principalmente, ele encontrou um equilíbrio com relação aos casos judicializados do Google e do YouTube, o que não significa que a gente parou de fazer o nosso trabalho, ao contrário, a gente está evoluindo, mas que há espaço para a construção e que há espaço para o diálogo. Acho que esse ponto é fundamental. Acho que a gente está olhando do ponto de vista da empresa em como é que a gente pode discutir, como é que a gente pode avançar nesses debates todos que estão colocados à mesa com muita informação. Acho que trazer informação é a única forma da gente, de fato, conseguir avançar com mais clareza e num espírito bastante colaborativo. Acho que outro ponto importante que o Guilherme trouxe na audiência foi exatamente um pouco esse papel da definição, como é importante até para a segurança jurídica da empresa, a definição, exatamente dos critérios, das autoridades, de qual seria o escopo dessa discussão. E um outro pilar importante que o Guilherme traz na sua fala é a gente refletir sobre as consequências que poderiam ter alguma dessas mudanças, principalmente do ponto de vista do usuário, se isso não criaria um incentivo ao usuário dele não se sentir mais, e a gente está falando de uma responsabilização compartilhada, de uma discussão que é compartilhada, o usuário não se sentir mais responsabilizado por aquilo que ele posta, porque isso jogaria a responsabilidade na empresa. Mas eu acho que a ideia, a partir das audiências, é exatamente trazer mais informação, mais argumentos para que a gente possa olhar e principalmente a gente possa sopesar os riscos que tem numa mudança, mas sempre olhando nesse espírito colaborativo do ponto de vista do Google e do YouTube. De tudo que está na mesa sobre regulação e sobre decisões do Supremo, acho que esse é um dos temas mais difíceis. Eu falei na audiência do Supremo, o TikTok defendeu a constitucionalidade do 19.
nós não temos uma postura defensiva no sentido de que sabemos que o mundo evolui e que inclusive legislações podem e muitas vezes devem evoluir. Tem um trecho da minha fala: alerto para o risco de censura, caso declarada a inconstitucionalidade, para o risco de censura privada, porque acho que esse é o maior risco do qual nós estaríamos diante, sobretudo se a gente estivesse falando de responsabilização por conteúdo individual. E digo, tem um trecho: se na remota possibilidade do Supremo entender que ele é total ou parcialmente inconstitucional e não definir parâmetros e critérios muito específicos e objetivos, a gente vai estar diante de um risco expressivo de censura privada. Tem um grande risco para as empresas, mas tem um grande risco para a liberdade de expressão no Brasil. Agora tem um grande debate a respeito do tal do dever de cuidado, é a expressão da moda, o dever de cuidado que está lá no modelo europeu. A gente precisa olhar para isso, mas é aquela coisa: se você não cria parâmetros, tipificações muito específicas, parâmetros objetivos depois de como é que você vai aferir essa responsabilidade, se esse dever de cuidado foi bem feito ou não. Esse não é um debate simples, ele é um debate super moderno, não existe pacificação, até porque, de novo, de tudo que está posto. O Juliano falou aqui, e o tema do painel, a gente acabou evoluindo para outros temas, mas remuneração de conteúdo jornalístico, mensageria privada. Aliás, essa é outra coisa importante, né? Nós temos agenda para 10, 20 anos. A gente não pode cair na tentação de querer resolver tudo ao mesmo tempo para ontem. A gente tocou em dezenas de temas aqui que poderiam vir a ser objeto de regulação, e perdoa a digressão, mas o que a Europa fez no começo, na década passada? A agenda agora é privacidade. Durante anos se dedicaram ao GDPR. A agenda agora é transparência, devido processo e alguns outros temas que estão no DSA. Não dá para querer resolver tudo ao mesmo tempo para ontem. E esse é um dos temas mais centrais, a ponto de que alguns dos especialistas no tema, Jeff Kosseff, por exemplo, que escreveu um livro a respeito de seção 230, tem um livro chamado As 26 Palavras que Criaram a Internet, fazendo referência ao texto da seção 230. Então, qualquer eventual modificação deveria ser muito bem debatida, num debate amplo, aberto, de preferência via Congresso. Ok. Acho que talvez o ponto principal do Dário, ao mencionar o artigo, talvez tenha sido a importância de um debate mais amplo. A gente teve uma contribuição aqui chamando a atenção para os digital influencers, né? Se eles são digital influencers, eles também deveriam influenciar esse debate ou participar dele. E agora, de fato, o Floriano tem razão, que é incompatível com um debate amplo democrático é ter dogmas ou temas que seriam sagrados e não podem ser tocados, né? Uma vez que se abre o problema os problemas que têm aparecido no ambiente digital para um debate, tudo está aberto ao debate, tem que ser enfrentado. Então, com isso, eu declaro encerrado esse painel. Nós vamos ter um intervalo agora? Ou vamos... Pequeno intervalo, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, o deputado já chegou e a gente já... Ok, então temos um intervalo de 10 minutos e vamos então para o último painel. Então aguardo todos aqui.